a gente preferiu pegar esse tema e dividir em 3 subtópicos extremamente importantes. Bom, primeiro subtópico a gente vai tratar sobre a importância do reconhecimento inglês na nossa independência, certo? No segundo tópico a gente vai ver o interesse econômico inglês por trás da nossa independência. E, no terceiro tópico, o preço que custou o nosso reconhecimento por parte dos ingleses. Para o Brasil, o reconhecimento inglês de uma superpotência naquele tempo era sinônimo de uma modernização da maneira pela qual se inseria no contexto mundial. Ou seja, o Brasil acreditava que o reconhecimento inglês iria fazer um trampolim do país dentro do cenário internacional. Sem contar que com o reconhecimento e legitimidade do novo país, da formação do Estado brasileiro, isso iria influenciar outros países europeus a seguir a mesma decisão inglesa e, como um todo, né, a gente acaba falando da Europa como uma comunidade internacional naquele momento do século XIX, o Brasil teria um reconhecimento amplo dentro do sistema internacional da época. Bom, do ponto de vista econômico, o país também ganharia com o livre comércio e a crescente produção de bens e fluxo de capitais. Apesar que a gente sabe também, né, que dentro desse processo da relação Brasil-Inglaterra, o processo de abertura do comercial se deu através do tratado da abertura dos portos para as nações amigas, que no final das contas se resumia somente à Inglaterra, tá certo? Bom, e aqui tem o interesse econômico inglês na nossa independência, que está extremamente vinculado com a assinatura desse tratado de abertura comercial brasileira. O interesse econômico na independência brasileira não era apenas barganhar, certo? Sem interferência da ex-colônia com o novo país. Havia um prisma econômico que era o mais importante da negociação, que se resumia basicamente à liberação do comércio e à conquista de novos mercados. Bom, os ingleses tinham o intuito de alavancar mais ainda o efeito que já estava acontecendo da Revolução Industrial. Então, a Inglaterra tinha uma dependência muito grande de matéria-prima e via no Brasil um potencial gigantesco para suprir suas necessidades diante do contexto da Revolução Industrial. Afinal, havia uma constante pressão de indústrias e comerciantes em favor da abertura e da expansão de mercados, certo? E os ingleses ganhariam o continente e o além-mar. Vale salientar também, traçando um paralelo, né? Olhando o cenário inglês naquela época, a Inglaterra no século XIX, contando com todos os benefícios que a Revolução Industrial trouxe, benefícios econômicos e avanços em termos de navegação e de expansão, conseguiu ter uma relevante ocupação na região do Novo Mundo, né? Ali na região da Oceania, conquistou alguns territórios importantes naquele período, e é interessante tratar a Inglaterra nesse período dentro da China, né, dentro da Índia e dentro da África do Sul, que mostra um pouquinho sobre esse além-mar, né, que são 3 territórios com a distância bastante relevante da Inglaterra e que foram extremamente importantes dentro do contexto do século XIX para a Inglaterra, né. Inclusive, algumas guerras famosas aconteceram nesse período, né, de influência inglesa nesses países, como a Guerra dos Boeres, na África do Sul, e a Guerra dos Boxers, na China, certo? Bom, enfim, e falando um pouquinho, né, desse ganho dos ingleses no além-mar, a gente vai tratar de um ponto bastante interessante, que foi o nosso terceiro subtópico, que é o preço do reconhecimento brasileiro, certo? Não foi do nada, não foi somente por questões diplomáticas e por meios diplomáticos de barganha que se deu a revolução, certo? O reconhecimento. A Inglaterra tinha um preço, né? Eles tinham, como é que se pode falar? Eles estavam querendo algo em troca do reconhecimento. Então, assim, apesar do seu interesse em reconhecer logo a independência do Brasil, a Inglaterra era uma tradicional aliada de Portugal e não pretendia entrar em atritos com Lisboa. E o governo inglês assumiu realmente uma posição de mediador entre Brasil e Portugal, buscando um acordo que satisfazesse a Casa de Bragança e permitisse o reconhecimento do Império Brasileiro, certo?
por quase 3 anos de negociação entre Londres, Lisboa e Rio de Janeiro, lá para agosto de 1825, Portugal assina um acordo de reconhecimento mediante uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas e dá concessão, né, a Dom João VI o título de imperador honorário do Brasil. E o Brasil não possuía essa quantia, né, dessas 2 milhões de libras citados anteriormente. E Portugal, como já tinha uma dívida grande com os ingleses, acabou arcando com a dívida, certo? Ou seja, portanto, como peça de mediação no reconhecimento, a Inglaterra emprestou dinheiro para o Brasil, que serviu de pagamento para o reconhecimento posterior. O Brasil buscava a independência de Portugal, e para isso, Dom Pedro I precisou efetuar o pagamento de uma dívida externa que Portugal tinha com os britânicos. Após a retirada de Dom João VI do Brasil e com ele todo o tesouro que havia no país, deixando os cofres brasileiros vazios sem reservas de ouro ou prata, tornou-se dificultosa a situação do Brasil para garantir o seu reconhecimento como Estado independente. A Inglaterra viu então uma nova oportunidade para ser favorecida em seus negócios e na sua expansão de influência. Ora, se os ingleses só reconheceriam o Brasil se Portugal o reconhecesse, e Portugal só reconheceria o Brasil como independente se pagasse uma dívida que tinha com a Inglaterra, foi o que aconteceu. Isso traz, historicamente, um questionamento sobre quão disruptiva foi a independência brasileira, motivando a uma dúvida. A independência do Brasil realmente foi comprada, e com isso começava a adquirir o status que almejava no cenário internacional como independente. Mas, a que preço? Em 1824, ocorre então a contratação do primeiro empréstimo brasileiro diretamente solicitado. A coroa portuguesa exige indenização ao receber o anúncio de independência para que possa abrir mão da colônia. Visto que a colônia brasileira herdou as dívidas portuguesas que se relacionavam com benesses do próprio solo, o Brasil apela aos bancos ingleses para pedir empréstimo o valor necessário para pagar a indenização e correr processual de estabelecimento da independência e surgimento do Estado brasileiro. Os brasileiros tiveram então essa autorização em meados de 1824, quando o ministro secretário de Estado de Negócios da Fazenda, mais tarde viria a ser o Visconde Maricá, Mariano José Pereira da Fonseca, voltara da Inglaterra com a aprovação de empréstimos junto aos ingleses. Com o empréstimo consumado, o Brasil passou então a dever e trabalhar anos para pagar a dívida com a Casa Rothschild, entre outras. O preço da independência custou cerca de 3 milhões de libras esterlinas para cobrir as dívidas do período colonial. Essa relação de negócios Brasil, Portugal e Inglaterra mostrava sobretudo o interesse dos britânicos com a consumação da conquista brasileira pela independência da província portuguesa, a fim de manter o Brasil dependente, favorecendo a obtenção de riquezas e negociando diretamente com o Brasil. Observa-se historicamente como a Inglaterra mantém uma relação de mão superior com Portugal e, através da exploração em tratados, acessa as colônias portuguesas, incluindo o Brasil. 1642, 1654 e 1703 são anos de relevância nesse assunto de dependência. A Aliança Luso-Britânica, um tratado de paz caráter comercial assinado por Grã-Bretanha e Portugal pouco mais de um ano depois da restauração portuguesa para renovar a aliança entre os países, a maior parte dos artigos presentes no tratado beneficia comercialmente a Inglaterra, sendo assim a nação mais favorecida em relações com Portugal, superando inclusive a Holanda, e concedendo benesses e garantias de comércio com as colônias portuguesas e redução ou remoção de possíveis embaraços aduaneiros em determinadas condições de translado comercial. Após um incidente diplomático em 1654, Dom João IV acaba por contrair uma dívida moral com o reino inglês. O ressarcimento vem através de tratado, o Parcialíssimo Pacto Anglo-Português, no qual Portugal se compromete a abrir ainda mais o seu império para o tráfego britânico. Neste, fica definitivo que súditos ingleses devem pagar tarifas iguais a portugueses em solo português. A Inglaterra, assim, é ainda mais favorecida, principalmente após conceder-se à Inglaterra aos seus súditos o direito de negociar livremente a partir de Portugal com as colônias portuguesas na África, além dos territórios conquistados na Índia e com a colônia brasileira. O tratado assim termina por expandir drasticamente a capacidade da frota mercante britânica, visto que praticamente anula os entraves lusitanos à navegação britânica.
Em 1703, com o Tratado de Methven, foi dado um dos principais passos da Inglaterra para assumir o controle sobre Portugal, seu crescimento e suas benesses, incluindo o Brasil. Houve um desequilíbrio entre a seleção de produtos para a isenção de vinhos portugueses versus têxteis ingleses. Os vinhos portugueses apenas superavam a competição contra os vinhos franceses. Em contrapartida, os têxteis ingleses eliminavam a competição do ramo como um todo, tanto em solo português como nas jurisdições coloniais portuguesas, estabelecendo enorme superávit em favor da Inglaterra na negociação. E com isso, as reservas de ouro portuguesas, advindas do Brasil, passaram a ser indiretamente propriedade britânica. Os portugueses lançam mão de grande parte das suas reservas a fim de cobrir o déficit da troca comercial tratado, mas, a partir daí, já havia sido estabelecido uma forma indireta o controle britânico sobre a produção do ouro brasileiro. Ademais, pode ser observado o estreitamento de laços direto entre Brasil e Grã-Bretanha em 1808, quando a família real portuguesa, cedendo a pressões, se muda para o Brasil, aprofundando-se com o Tratado de Cooperação e Amizade em 1810. A Inglaterra se estabelece como exportadora mor para o Brasil, visto que no tratado está designado que as alíquotas alfandegárias para o reino inglês seria menor até mesmo do que as de Portugal. A influência britânica sobre o Brasil faz com que ocorra uma mudança de nível de dependência e intensidade de relações do Brasil com Portugal, sendo a Inglaterra a nova nação mais favorecida. Logo, o estreitamento dessa relação tornou o país cada vez mais dependente, agora não de um colonizador, mas sim de uma potência rica e com possibilidades de investimento e, como consequência, o aumento da sua influência sobre o Brasil. Com o predomínio britânico no setor financeiro e de investimentos, os ingleses detinham 8 vezes mais títulos da dívida interna brasileira do que todas as demais nacionalidades combinadas, como relata Recupero em sua obra A Diplomacia na Construção do Brasil. Ele ainda continua afirmando que empréstimos externos do Império, que seriam 4 operações entre 1824 e 1843, incluindo o empréstimo da independência, tornou irreversível a liquidação da preeminência política e não impediu que a Inglaterra preservasse a supremacia na navegação, no comércio, nas finanças e no investimento do Brasil durante o século XIX. Mais adiante, a partir de 1858, até o final da monarquia, o Brasil pede empréstimo aos ingleses para manter o giro das contas, aprofundando a dependência do Brasil perante a Inglaterra. Com a Guerra do Paraguai, a Inglaterra vê mais uma oportunidade de manter o Brasil sob o jugo financeiro inglês e financia o Brasil, emprestando o dinheiro para bancar o conflito, os navios, armamentos e demais suplementos. As contratações de empréstimos são suspensas junto à proclamação da República em 1889 e as dívidas são mais uma vez renegociadas em 1898, no mandato de Campos Salles, reunindo todos os créditos desde 1824 em um só. A escravidão era o centro social e econômico das colônias portuguesas no Brasil, e por isso pauta todo o estudo da história brasileira. A sociedade foi formada com base na sociedade portuguesa. A nobreza, definida a partir da pureza do sangue, e os títulos e empregos públicos dados àqueles que eram honrados para tal. A escravidão era o meio de incorporação dos índios e africanos ao império, uma conversão à sociedade. Ao longo dos primeiros 3 séculos, a expansão da ocupação portuguesa dependeu principalmente da sociedade escravista, que continuava a incorporar escravos de forma exponencial, por captura ou através de guerras. A preocupação inicial com o desenvolvimento da economia e sociedade, à época, levaram ao foco na exploração das fontes primárias, o que consequentemente intensificou a organização do trabalho escravo e crescimento da população de cor na colônia. Em 1808, 1 em cada 3 habitantes era cativo. Entretanto, nesse mesmo ano, a Inglaterra, que detinha a maior parte do comércio dos escravos africanos, abandonou este comércio e começou um trabalho de extinção dele nos outros países. Com a campanha de proibição feita pela Inglaterra, Portugal teve que pensar em reorganizar a sociedade brasileira, observando que haveria uma ampla camada de pessoas libertas de ascendência africana e miscigenados. Havia, portanto, a esperança de liberdade aos escravos, ao mesmo tempo que as autoridades relutavam em deixar que houvesse um crescimento e introdução dos negros e indígenas libertos na sociedade colonial.
Ainda é importante ressaltar que a hierarquia social era feita de acordo com a importação de escravos, pois o comércio dos mesmos era um dos ramos mais lucrativos da época. Para a consolidação da campanha inglesa, diversos tratados foram elaborados. Com a Convenção de 1826 e a promulgação do Tratado Anglo-Brasileiro, firmado com a Inglaterra, o Brasil se comprometeu em, num prazo de 3 anos, extinguir o comércio negreiro. Acontece que no final da década de 1820 e início de 1830, graças a um impulso econômico, houve grande entrada de escravos no território brasileiro, o que resultou em uma falha na eficácia da própria convenção. A partir disso, a Inglaterra aplicou medidas para que o tráfico de escravos fosse totalmente erradicado no Brasil, principalmente porque, por estes serem utilizados como principal mão de obra nos empreendimentos, a balança comercial com Portugal sempre terminava deficitária. Uma das medidas aplicadas ocorreu em 1831, com a promulgação da Lei Feijó-Barbacena, que proibiu o tráfico negreiro para os portos brasileiros. Todos os escravos que entrassem no território após a promulgação desta norma seriam instantaneamente livres. Este foi o primeiro passo para que medidas internas também fossem aplicadas com a finalidade de extinguir este tipo de atividade e mão de obra. A Inglaterra utilizava de argumentos com ideais humanitários para dissipar os interesses dos comerciantes portugueses e brasileiros, que seriam os mais afetados com a abolição. A campanha ainda contou com acordos bilaterais, sistema de repressão naval, criação de redes de informantes e julgamentos em cortes. Além disso, traria a criação dos chamados africanos livres ou emancipados. Os africanos emancipados, grande parte durante os julgamentos navais, deveriam ficar sob a tutela do governo, que proporcionaria atividade não remunerada, com o intuito de que aprendessem religião e uma ocupação que possibilitaria que se sustentassem quando alcançassem a liberdade de fato. A duração dessa tutela foi fixada em 14 anos em um alvará reconhecido por Portugal em 1818. Havia também a vertente que entendia que a abolição seria um ato político e não humanitário, pois ela impedia o real desenvolvimento social, além de trazer prejuízos aos fazendeiros, graças a essa alta mortalidade dos escravos e endividamento com os comerciantes. Apesar dos tratados e da preocupação interna de alguns ministros e autoridades, o tráfico retomou força a partir de 1834, através do comércio ilegal. O motivo pelo qual a Inglaterra defendia e pressionava as outras metrópoles a abolirem o tráfico de escravos não se resumia ao sentimento unicamente humanitário ou solidário, mas sim, principalmente por razões econômicas. A prerrogativa da Inglaterra de somente reconhecer o Brasil independente de Portugal com a condição da abolição do tráfico de escravos mostra o quanto a diplomacia desde aquela época já era de grande importância. A Inglaterra, considerada uma potência naquele tempo, tinha o poder como aliado. Obtinha o aval para pressionar outros estados e influenciá-los para tomarem a decisão que lhe era mais benéfica. Porém, há estudiosos, como a autora Beatriz Mamigonian, que defende que mesmo com a imposição da Inglaterra, o Brasil seguiu traficando escravos ilegalmente, ignorando as condições dos ingleses. Ou seja, essa imposição fez com que o Brasil deixasse de traficar escravos apenas no papel, ignorando o poder que a Inglaterra tinha na época. Com isso, pode-se observar que o país brasileiro resistiu às pressões britânicas para que o tráfico de escravos chegasse ao fim. Haja vista seu interesse nos traficantes dos mesmos e proprietários de escravos. Após sua independência e assinaturas de tratados, até o ano de 1850, o tráfico de escravos foi pauta de defesa política do Estado brasileiro. Houve reforço e crescimento do tráfico no território do país. Ainda que ilegal, houve proteção e garantia por parte do governo imperial até a década de 1880.